toda violência reflete uma dor que ainda precisa de cura. Então, toda vez que você reage à violência com violência, por mais nobre que possam parecer os motivos, quer dizer que você também ainda tem uma dor que precisa de cura. E para conseguir acolher a violência do outro com compaixão, primeiro você precisa identificar quem em você ainda acredita na violência como solução. Quem em você ainda nega o caminho do amor incondicional. Essa aqui é interessante, ela me lembrou algumas passagens, né? Vou usar aqui uma da Bíblia, independente de fé ou não, as historinhas da Bíblia trazem muito conhecimento, né? Na situação em que Jesus estava para ser preso e ser crucificado, os soldados chegaram para pegá-lo, Pedro sacou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. Aí Jesus pegou e colocou a orelha de volta. E aí, obviamente, que o soldado se converteu imediatamente na crença de que Jesus era divino, porque não teria como colar a orelha dele imediatamente, mas a parte importante é a que Jesus falou para Pedro, que ele falou: Pedro, embainhe a sua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, se nem para defender Jesus é motivo suficiente para a violência, que motivo a gente teria, né? A gente imagina que tem várias coisas que são nobres o suficientes para justificar a violência, mas o fato é que a gente acaba praticando aquilo que a gente não gostaria que existisse mais. Então, esse é o verdadeiro exemplo de dar a outra face. A outra face, a gente às vezes acha que é para apanhar de novo, né? Mas a outra face é, vamos pensar numa moeda. Uma moeda tem as duas faces, a face da violência e a face da paz. Então, quando você recebe a violência, qual é a face que você vai demonstrar, né? Isso é dar a outra face. E eu lembrei de uma outra frase que eu acho bastante didática sobre isso, que diz o seguinte: irritar-se com a desordem é uma desordem. Fazei a ordem e a desordem cessará. E é muito disso, né? Quantas vezes a gente não vê uma pessoa gritar para pedir silêncio? Então, se ela queria silêncio, ela precisava falar baixo, né? A gente faz muito disso, de praticar algo para combater justamente o que a gente está praticando. E, e isso acaba só alimentando, né? Então, tem uma outra mensagem desse site do Despertando que diz o seguinte: se uma pessoa lhe tratar bem, trate ela bem. Se uma pessoa lhe tratar mal, trate ela bem. O modo como ela lhe tratar irá voltar para ela. O modo como você a tratar irá voltar para você. Então, com base nas coisas que a gente falou nas mensagens anteriores, nas outras semanas, isso aqui determina qual que é a frequência que a gente está vibrando, né? Lembra que eu falei que a gente é uma mistura de um dínamo com um ímã? Ou seja, a gente gera energia e atrai energia da mesma frequência que gera. Então, se eu utilizar da violência, independente do motivo, eu estou vibrando violência e eu vou atrair para minha vida mais violência. É o famoso magnetismo, né? Vibrou, atrai. Então, é isso que explica o porquê que pagar na mesma moeda nos torna exatamente aquilo que nós repelimos, que nós rejeitamos. Aí tem uma outra mensagem que eu recebi e que eu acho muito pertinente, né? Ela é bem didática nesse sentido. Ela fala assim: o mal provoca sua reação proporcional para criar o reino da maldade. A reação não violenta instaura o império da paz. Então, é bem isso mesmo, né? Eu provoco uma agressão, tá todo mundo quieto. Aí eu vou lá e empurro alguém. Esse alguém já vai e me empurra. É uma reação proporcional, mas daqui a pouco tá todo mundo se empurrando e a violência, né, a maldade instaurou o seu reino. Agora, se toda vez que eu recebo a agressão para em mim, eu não a alimento, acaba ali e aí eu estarei instaurando, né, ou contribuindo para que se instaure o império da paz. Segunda mensagem: toda cura de um trauma envolve um processo de ressignificação. E não que a experiência deixe de existir, mas a forma com que você olha para ela, o sentimento em relação à experiência, passa por uma profunda transformação. E é quando você compreende que tudo são experiências que fatalmente o levarão à consciência da sua verdadeira
Essência, quando se torna consciente de que é o observador, aquele que passa pela experiência, que você se torna capaz de olhar para o seu passado com gratidão. Ressignificar é dar um novo significado. Então, se eu tive uma experiência traumática, ela foi ruim, o significado dela também foi ruim. Depois que ela passa, agora já olhando de fora, né, eu posso encontrar algum valor, algo de positivo que ela tenha trazido para mim. Então, por mais que tenha sido doloroso, eu posso encontrar um propósito para aquela dor. E aí a dor não some, mas o sofrimento sim. Porque ao encontrar um porquê daquela dor, ela se torna tolerável, ela tem um novo significado. Vamos pensar no seguinte exemplo. Imagina uma pessoa que teve 10 doenças graves, uma atrás da outra. Numa primeira análise, a gente vai dizer que essa pessoa é azarada e ela pode se sentir vítima do acaso. Mas no segundo momento, eu posso dizer que se ela superou 10 vezes o que a grande maioria não consegue superar nenhuma, na verdade ela tem muita sorte. E então, de vítima, ela passa a ser uma pessoa guerreira, vitoriosa. Aqui já estaria ressignificado, mas dá para ir além. Imagine que depois de ter passado por tudo isso, essa pessoa descobre que o propósito da vida dela, a missão dela, a razão de existir dela é ajudar pessoas. E que justamente o fato de ter passado por toda a dificuldade que ela passou é que dá legitimidade a ela para fazer isso. Né? É o que preparou ela para fazer isso, para conseguir ajudar as pessoas. Imagina que você precisa motivar uma pessoa que descobriu que está com câncer e está muito revoltada com o diagnóstico. Se você falar simplesmente para ela assim, você tem que tentar pensar positivo e ver o lado positivo das coisas. Para ela vai soar como um otimismo vazio. E ela não só não vai dar ouvidos, como vai provavelmente se irritar ainda mais e vai dizer aquela velha frase: é fácil você falar porque. Exatamente, porque você não está no meu lugar. Agora, se você falar para ela que já passou pelo que ela está passando, que conseguiu se curar e que pensar positivo, vibrar positivo foi determinante para o tratamento funcionar, ela vai confiar no seu resultado e não no seu discurso. Por isso é que as palavras orientam, mas os exemplos arrastam. Essa pessoa que tem o propósito de ajudar os outros, ao perceber que o que torna a sua ajuda efetiva são as dificuldades que ela enfrentou, vai ser natural para ela deixar a dor no passado e ela vai acabar sentindo gratidão pelo valor que a dificuldade trouxe. Mas se depois que uma experiência traumática já passou, eu continuo sentindo aquela dor como se eu ainda estivesse na experiência, então eu estarei sentindo de novo e de novo e de novo o mesmo sentimento. E como que chama essa situação de sentir de novo? Chama ressentimento. Sentir novamente é ressentir, é sentir e ressentir. Então, se eu não superar isso, eu estarei transformando uma experiência traumática em uma vida ressentida. E tem várias formas e ferramentas para se conseguir ressignificar, mas todas elas dependem de uma coisa só: a vontade de ressignificar. Se você precisar ressignificar algo e já tem vontade suficiente, aí você pode contar com coaches, terapeutas, amigos, pode tentar sozinho também, você vai conseguir ressignificar.